Essa é uma análise arquitetônica de um dos maiores patrimônios da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. Faz 128 anos que ela foi construída e desde então é um dos principais marcos políticos, culturais, econômicos e geográficos da cidade. Isso que seus olhos veem agora é uma cena de amor. Fico feliz em trazer esta imagem para tuas retinas tão fatigadas. Antes, palco de palacetes e mansões de barões do café, agora grande sede financeira para a cidade mais rica do país. Um ambiente dinâmico e amplo o bastante para abrigar a diversidade paulistana em seu corredor de mais de 3 quilômetros de extensão. A arquitetura é o ponto mais marcante dessa obra urbana, que junta edifícios antigos e modernos, resultando em uma experiência nova a cada vez que se atenta para o espaço. Você acompanha ao vivo, dentro de instantes, a posse do governador Eduardo Sebastião Camacho, direto da Avenida Paulista. O governador, que agora chega para seu segundo mandato, foi eleito no primeiro turno com 51% dos votos. Há algum tumulto na região, com um conflito entre manifestantes contra e a favor do governador ao longo da avenida, mas que estão sendo rapidamente abafados pelas forças de choque da polícia. Novas informações dizem que, devido à possibilidade de algum tipo de atentado ao governador, sua presença na comemoração foi cancelada e substituída por um discurso de posse através de um telão. É uma pena ver uma atitude dessas contra um chefe de Estado. É importante discordar, e esse é o âmago da democracia. No entanto, não devemos nos radicalizar. Sabe, ela nunca teve muito a ver com você. Todo aquele papo de bêbado, negócio meio maoísta ali, tá ligado? Ela mesma teria enfiado a picareta nas costas do Trotsky se pudesse. Mistura paixão e política. É uma aventureira. Talvez, mas você também já foi assim. Mas era um tempo de aventura. Depois disso eu não saí me metendo no mato pra conversar com um camponês pra amaciar meu ego. Porra, eu sei. Ela se arriscou indevidamente, sabe? Mas eu não sei, cara. A gente passou bons tempos, assim. Foi um tempo longo, sabe? Que a gente ficou junto. A gente tinha alguma coisa, sabe? Mas eu tenho que esperar isso, sabe? Eu tenho que recomeçar. Como vai? O quê? Você. Tô precisando de uma cerveja. Sabe, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Deixa de conversa mole, Luzia. Eu sempre fico feliz quando eu bebo, sabe? A depressão do sistema capitalista neoliberal, junto com a depressão dos neurônios, é o que faz a brisa acontecer. Exato. Eu bebo pra entrar em comunhão com o mundo. É isso aí. Porra, queria ter vivido antes da queda do muro. O muro caiu em cima da gente. Aquela época era apaixonante. Eu sabia o que fazer. Há chegado o momento. Há chegado o momento. O momento de eu vos purgar tudo aquilo que guardei, omiti e conservei pelo medo de estar derrotado. Nobres deputados, os brasileiros de São Paulo foram às urnas para confiar a todos nós, homens públicos do nosso querido estado, uma missão pelos próximos 4 anos. A missão de renovar a política.
Neste momento, eu sou a oferta e a aceitação. Não sou a promessa. Quero ser a verdade e confiança, ser a coragem, a humildade, a união. Venho como sempre fui. Venho do campo, da fronteira, da família. Venho do povo, da caserna. Venho de minha terra, de meu tempo. Chego para alertar dos constantes ataques a que estamos sendo submetidos. O tempo da construção da grandeza desse país esbarrou em indivíduos debilitados, espraiados à ilusão, perdidos nos rumos contrários ao desenvolvimento. E venho-lhes desapontado ao dizer que esse projeto fracassou. O projeto de uma união, de uma conglomeração, de uma nacionalidade, naufragou na ganância de indivíduos que acreditam que o limiar da nossa bandeira se dobra no vermelho de suas alucinações. Sinto por eles. Eles que o patriotismo acende as fronteiriças da intelectualidade. Mas sei que não. Sei que ainda falta uma centelha cívico-patriótica de esperança rumo ao brasileiro que põe a nação acima de tudo, que não se esconde no acanho e na modéstia de um disfarce autoritário e demagógico. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Temos a informação de que a PM suspeita da possibilidade de um assassino estar em busca de uma vítima na Avenida Paulista. Não sabemos sua identidade nem seus motivos. Mantenham-se de olhos abertos para qualquer movimento suspeito. É com sua cabeça que se caminha? A população quer um governo eficiente, de resultados. São Paulo precisa resgatar sua paixão por fazer, sua força empreendedora e moderna, e ser o que sempre foi, o Brasil que realiza. Por isso, venho até vós de braços estendidos, abertos para aqueles que não vão permitir que nossos princípios sejam destruídos por homens fracos e cegos. Creio no homem do povo, o homem da família, o homem da caserna, o homem da fé, e não naquele que se estende preguiçoso. Creio que a humanidade me dispôs de uma missão quando me elegeu como governador maior desta história. Quando Deus confiou em minha gente para me dispor das marcas do tempo para alterar a subjetividade da história. Dessa decisão, ele não estava enganado, da minha capacidade de retornar ao saldo da paz, da tranquilidade, da segurança e do progresso para frutificar de minha devoção ao bem público e a defesa inenarrável do interesse nacional. O fim do domínio da perversão ao molde de nossa nação. Que às vezes os olhares querem nos falar algo, querem nos chamar para uma aventura estranha. Mas quem tem tempo para aventuras? É melhor não olhar. Vai que você acaba se apaixonando e perde o ponto. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Tus ojos me miraron, tus labios me besaron, parece
A nação é testemunha do empenho de meu governo desde o seu primeiro dia em dar prosseguimento a todas as medidas que visem a progressiva estabilização. O âmbito revolucionário não é propriedade da transformação. A propriedade é a transformação. A fronteira é a nossa revolução. E a nação, a autoridade. O poder é cobiçado por muitos. O poder é cobiçado por muitos. Mas só o ufanismo de um povo sob sua terra pode cobiçar a ordem. O Estado está acima de qualquer ideal, pois prevê uma paixão inconsequente, desmedida, absoluta. É o tutor da vida pública. A política tem que trocar a ideologia pelo trabalho e pelo amor. Ministraremos a vida pública ao estandarte de nossa bandeira. O costume não mais se expressará pela insanidade da perversão. Ministraremos a vida pública ao estandarte de nossa bandeira. O costume não mais se expressará pela insanidade da perversão. Alinharemos o conhecimento às lógicas universais. Reergueremos os pilares originais de nossa nação. Estejam atentos a todos e a tudo. Nada e ninguém é passível de confiança além da nação. Estamos em alerta, vigilantes aos que continuam a roubar, a matar, a corromper, insensíveis ao chamamento da razão e do patriotismo. As mudanças começam com cada um, com pequenos gestos e grandes atitudes para vigiar e encontrar dentro de nosso seio esses parasitas. Mas quando os encontrarmos, responderemos com a mesma austeridade agressiva que a defesa da segurança nacional e a vontade popular prevê. Dou minha palavra. E eu darei ao brasileiro que constrói esse Brasil as energias todas de minha vida, o saldo de paz, de tranquilidade, de segurança e de progresso. Assim, recuperaremos o homem do trabalho da vida inteira, da fé, os da justiça e os da compreensão. Faremos de São Paulo símbolo para um grande Brasil. Será esse um novo filme revolucionário? Será esse um novo filme revolucionário? As ruas vão logo sendo liberadas para a passagem de carros. Enquanto acontece a dispersão, conversamos com um especialista que andava na região sobre a posse do governador. Seria poético se não fosse catastrófico. Sua construção carrega o elogio, a organização e a harmonia. Há mais de 120 lixeiras distribuídas ao longo da avenida, o que a preserva sempre limpa. Os postes não possuem fios, sendo mais agradável aos olhos. Esses olhos são só seus e de mais ninguém. Se quiser, você pode fechá-los agora e ignorar toda essa cena, tal como a cidade faz. A cidade fecha os olhos.
e desta vez eu vou me embora. Vou pra bem longe, vou levar meu bem daqui. Largo isso tudo, vou correndo, vou agora. Vou pro inferno, só não fico mais aqui. Não posso mais e desta vez eu vou me embora. Vou pra bem longe, vou levar meu bem daqui. Largo isso tudo, vou correndo, vou agora. Vou pro inferno, só não fico mais aqui. Sei que esta gente